Olá pessoal, o Live Entrevista hoje conversa com o cantor Cleito Ferrer, candidato a vereador na cidade de Santa Rita. Vamos conhecer sua trajetória de vida, suas propostas e o que ele pensa para melhorar a cidade de Santa Rita. Andonildo, boa noite, um abraço. Andonildo que é candidato aqui na cidade de Santa Rita. Zé Silva, um abraço, obrigado pela audiência. Nossa conversa hoje é com o cantor Cleito Ferrer. Olá, Cleito Ferrer. Bem-vindo ao Live Entrevista. Muito obrigado, professor Arlindo. Boa noite ao senhor, boa noite a todos os telenautas que nos acompanham pela sua rede social. De antemão, eu quero agradecer você ter aceitado o convite para a gente conversar sobre suas propostas, sua candidatura e o que você pensa sobre Santa Rita. Muito obrigado. Disponha, estamos às ordens para o que precisar. Ô, Cleiton, fala um pouco sobre sua trajetória de vida para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Quem é Cleito Ferrer? Cleiton Ferrer é um santarritense, nascido no Hospital Ceslau Gadelha, no dia 2 de outubro de 78. A princípio, morei na Rua Doutor Fonseca, ali na lateral da Igreja da Conceição, aquela rua que vai até a beira da Levada. Depois me mudei para Tibirifábrica, aos 3 anos de idade, onde moro até hoje. Comecei a trabalhar aos 10 anos de idade. Tem até um vídeo que eu estou produzindo, e nesse vídeo mostra a cópia da minha carteira profissional. Foi assinada, eu ainda criança, com 10 anos de idade, comecei a trabalhar na Prefeitura de Santa Rita, como gari, lavando banheiros, digo com muito orgulho, sem nenhum demérito, lavando banheiro, apanhando lixo, apanhando folha de jardim. Com muito esforço, estudei em escola pública, porque eu tinha que conciliar, ainda muito jovem, adolescente, o trabalho com os estudos. Então, eu estudei em escola pública, na Escola Normal Anísio Pereira Borges, em Tibili Fábrica. Depois, escola estadual Enéas Carvalho. Depois, a Escola Monsenhor Rafael de Barros. E depois, o FPB, sempre conciliando estudos com o trabalho. Em 2003, eu fiz o concurso. Eu sou funcionário concursado. E, por viver essas injustiças, essas diferenças, esses desmandos sociais desde a infância, pela minha origem, pela minha trajetória, pela minha vivência, suscitou em mim o desejo, a necessidade de lutar nos movimentos sociais, lutar pelas minorias, lutar em favor da nossa sociedade. Também sou É, músico, é, por cantor, isso, é por isso que você usa o cantor Cleito Ferrer, não é isso? exatamente, porque além de servidor público, jornalista, radialista, eu também sou músico, sou cantor. Um abraço para a Carla, que está nos acompanhando, para Bruno Ravi, que está nos acompanhando também, que também está com um projeto belíssimo que ele vai colocar em prática de reforço para crianças, um projeto belíssimo que tem o meu apoio. Ô, Cleiton, é assim, mas em que momento, ou então que start deu em você para você querer ser vereador aqui da cidade de Santa Rita? A princípio, eu não queria, né? Já fazem vários anos que as pessoas, tanto do partido que eu sou filiado, quanto amigos, quanto familiares,
quanto aquelas pessoas que me conhecem desde criança, há alguns anos já me pedem para eu lançar meu nome à disposição para uma campanha a vereador, mas de início eu não tinha interesse, porque a minha luta aqui fora é muito importante, né? Eu tenho uma voz que ecoa, muitas das coisas que eu denuncio aqui fora, que eu reclamo, que eu solicito, né, que eu chamo a atenção, são atendidas, e eu não tinha esse interesse. Mas, depois do que aconteceu, do que vem acontecendo na Câmara Municipal de Santa Rita nos últimos 4 anos, escândalos após escândalos, desmandos após desmandos, cada fato horroroso um após o outro, então nós repensamos nessa possibilidade. E também pessoas já ligadas à política sempre me diziam: Ferrer, a sua luta é importante, a sua voz ecoa, né? Você tem um trabalho, você várias vezes foi sozinho ao Ministério Público e com a sua própria voz fez queixas-crimes, fez notícias de fato, mas não foi muito longe, não chegou muito longe. E como parlamentar, como autoridade municipal parlamentar, a coisa é totalmente diferente. Você, como cidadão comum, você tem vez e tem voz. Agora, você, como autoridade parlamentar, você tem poder de chegar no Ministério Público, de chegar numa Polícia Federal, de chegar numa instância superior, fazer uma denúncia, essa denúncia ser acatada. E, principalmente, você tem o poder da lei nas suas mãos para usar em favor da comunidade. Você menciona algumas denúncias. Essas denúncias geraram alguma ameaça a você? Sim. Deixa eu me lembrar. Não vou dizer o ano precisamente para não associarem a pessoas, né? Que muitas nem estão mais aqui. Mas eu diria, há mais de 10 anos, né, pela nossa militância na cultura do município de Santa Rita, quando nós reivindicávamos, né, nós que eu digo, porque eu sempre falo no plural, que eu nunca estou sozinho, né, eu sempre estou em grupo, eu sempre estou em algum grupo, em algum coletivo, nunca sozinho. Quando nós denunciávamos que havia uma determinada verba para que a prefeitura repassasse as quadrilhas juninas, para que elas pudessem fazer uma festa bonita, para que elas pudessem representar o nosso município em outros estados com a cultura popular, e a prefeitura só queria repassar 10% dessa verba para as quadrilhas juninas. Tanto eu quanto o professor Valdir, que na época fazia parte também desse coletivo, nós chegamos a ser ameaçados. Não fomos diretamente, mas uma pessoa do Conselho de Cultura que eu fazia parte estava num determinado ambiente, não viram que essa pessoa estava lá, e a pessoa escutou, quando eles confabularam, né, um possível atentado contra mim, professor Valdir, dizendo que nós falávamos demais. E aí, como eu nunca tive papa na língua, imediatamente eu fui nas redes sociais e denunciei. Aí foi por água abaixo os planos dessas pessoas, se é que de fato, né, eles iam fazer alguma coisa, porque não chegaram nem a me comunicar, mas estavam ali confabulando esses fatos. E o atual prefeito, ele me processou, né, ele não me ameaçou, mas ele quis me retaliar com 2 processos pela nossa luta na frente junto com o pessoal do movimento sindical dos servidores de Santa Rita, que eu faço parte. Então, por cobrarmos o pagamento de salários atrasados, por cobrarmos direitos nossos retirados, eu fui processado por calúnia e difamação em 2 processos. Eu disse que ele mentiu, porque prometeu não congelar os salários, e os nossos salários estão congelados desde 2016, e por conta disso fui processado segundo o autor do processo, porque eu chamei ele de mentiroso e isso feriu a honra dessa pessoa. Um abraço para a Marcilene, para a Ana Luísa, que estão nos acompanhando. Cleide, você foi secretário adjunto de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Santa Rita. Como foi essa experiência? Olha, foi uma experiência positiva e negativa. Eu não diria totalmente negativa nem totalmente positiva, porque de todas as experiências que nós temos na vida, nós tiramos os lados positivos
E os lados negativos eu tiro como ensinamento. Não tiro como, assim, mácula, como mancha, como algo que me deixa triste. Mas eu tiro como ensinamento para que lá na frente, lidando com situações semelhantes, eu saiba como lidar com aquelas situações. O lado positivo foi a gama de pessoas que nós pudemos conhecer. Muita gente que eu não sabia que eram servidores à disposição da Secretaria de Cultura. A gama de pessoas dispostas a nos ajudar, né, pela credibilidade do professor Valdir, que era o titular da pasta, pela nossa credibilidade, pelo anseio da população que alguma coisa fosse feita porque estava estagnada a cultura no município. Esse foi o lado positivo. O lado negativo é que, infelizmente, nós chegamos com um projeto, nós chegamos com boas ideias, com coisas possíveis, não eram coisas de outro mundo, não eram coisas impraticáveis, eram coisas possíveis e praticáveis. Mas aquela pessoa que tinha o poder, que tinha a autoridade de dar autonomia para que essas coisas funcionassem, não deram, que era o prefeito. Então, nós passamos 10 meses insistindo para que a coisa funcionasse. Quando não funcionou da forma que deveria, que seria com a autonomia e o apoio do chefe do executivo, funcionou com as parcerias. Né? Como eu disse, nós conhecemos muita gente disposta a ajudar, essas pessoas ajudaram, e mesmo sem a autonomia do superior, nós podemos fazer muitas coisas com a parceria, com a comunidade, com os amigos. E aí, quando vimos que realmente não dava jeito, de jeito nenhum, não tinha condições alguma de continuar sem autonomia, eu, junto com o professor Valdir, nos reunimos, entramos em comum acordo e colocamos a pasta à disposição e voltamos para as nossas funções de origem, que nós somos concursados do município. Você disse que houveram coisas boas e coisas ruins. Então, eu levo em consideração 50-50, 50%, 50%. É, Houve arrependimento? não, nenhum. Como eu disse, de tudo na vida nós temos que tirar os ensinamentos. Aqueles ensinamentos do que nós devemos repetir a fazer e aqueles ensinamentos do que nós não devemos repetir, dos caminhos que nós não devemos trilhar. Então, para mim, não houve arrependimento algum. Um abraço para José Tavares, para Mary Joyce. O seu partido tem um candidato a majoritário. Cleiton, eu faço a segunda pergunta. Por que seu candidato é a melhor opção para Santa Rita? O meu candidato é a melhor opção para Santa Rita, primeiro, é ficha limpa. Infelizmente, isso não deveria ser vantagem para ninguém, deveria ser uma obrigação, né, para todos os candidatos. Mas hoje se torna uma vantagem a pessoa ser ficha limpa, a pessoa ter credibilidade. E segundo, ele se preparou para ser prefeito. Ele não é um profissional liberal de uma outra profissão, que no caso ele é professor, mas ele não é um médico, um professor, um profissional de qualquer profissão que foi dormir e acordou com vontade de ser prefeito. Não, ele é uma pessoa que desde criança vive os problemas de Santa Rita e foi se preparando, foi se qualificando para exercer a função de prefeito. Então, dos nomes que hoje nós temos à disposição ao quadro da Prefeitura de Santa Rita, alguns duvidosos, outros que não são duvidosos, mas não têm esse preparo, o professor Valdir, ele é a pessoa mais preparada. Ele se qualificou, ele se graduou em administração pública para poder administrar a máquina pública que é a Prefeitura de Santa Rita. Um abraço para Maria do Carmo, para Marleide Xavier, que também é candidata a vereadora aqui na cidade de Santa Rita. Cleiton, qual é o teu carro-chefe assim, para que você está levando em campo de campanha para conquistar os eleitores? Conquistar essa confiança dos eleitores, que não é fácil nesse momento político que nós vivemos. A sua observação é importante. Não é fácil, não é fácil. Tem muita gente aí cantando vitória, né? Tem gente cantando reeleição, tem gente cantando que vai tomar, entre aspas, mas estou usando esse termo, né? Vamos tomar a prefeitura da atual gestão. Mas, professor Arlindo, o que nós temos visto nas ruas é um clima de dúvida geral.
As pessoas estão em dúvida, as pessoas não estão sabendo em quem votar, estão a observar. O eleitorado de Santa Rita tem uma peculiaridade e decide o seu voto na reta final da eleição, muitos até no dia da eleição. Então, por conta disso, o nosso carro-chefe é algo inédito na Câmara de Santa Rita. Inédito. Como sempre nós vivemos pela coletividade, pelo plural, pelo comunitário. O nosso carro-chefe de campanha é um gabinete onde as próprias pessoas serão os proponentes das suas políticas públicas. Porque eu entendo que eu, enquanto vereador, enquanto candidato, não adianta eu chegar na Câmara com uma mala cheia de propostas, algumas até equivocadas, como eu vejo candidatos hoje a vereador, propondo casa própria, propondo construção de hospital, ou seja, propondo gerar despesa. E quem gera despesa é o prefeito, não é vereador. Vereador não é gerador de despesas. Então não adianta chegar lá com uma mala de propostas inúteis. Eu chegar lá e dizer que para o bairro do Cercado, por exemplo, eu planejo asfaltar todas as ruas que estão em paralelepípedo e os moradores chegarem para mim e dizer, ó, você asfaltou as ruas, ficou bom. Mas o que nós precisávamos era de um PSF. Então nosso carro-chefe é esse. É levar o gabinete aos bairros, ouvir a população. No Estado existe uma coisa chamada orçamento democrático. É que as pessoas é quem decidem como será usadas algumas verbas do orçamento público. A nossa proposta é parecida. Só que em vez de orçamento, são as próprias políticas públicas e projetos de lei. As pessoas dizem o que precisam, nós anotamos e apresentamos em forma de requerimentos e projetos de lei. Esse é o nosso carro-chefe. Então, na verdade, são os eleitores, as pessoas que irão direcionar o seu mandato. É isso? É isso? Exatamente. Um mandato coletivo, participativo e popular. No Brasil, o Estado é laico e é um preceito constitucional. Na sua carta compromisso, você menciona preservar o Estado laico. Em Santa Rita, o Estado laico está sendo desrespeitado? Acredito que sim. O Estado laico está sendo desrespeitado porque alguns vereadores, né, de alguns credos religiosos têm apresentado projetos de lei direcionados aos seus credos religiosos. Isso não pode, isso fere a laicidade do Estado. A própria prefeitura tem promovido eventos direcionados a certos credos religiosos e não pode. Não pode porque fere a laicidade do Estado. A laicidade do Estado, muita gente confunde. O Estado laico não é um Estado ateu. Um Estado laico não é um Estado sem religião. É um Estado que respeita todas as religiões. Então, na hora que um vereador vai propor um projeto de lei direcionado a qualquer credo religioso, seja ele espírita, católico, evangélico, né, ele está ferindo a laicidade do Estado, porque aquele projeto dele não está beneficiando também os outros credos e aqueles que não têm credo algum que também entram na laicidade do Estado. Houve denúncias? Alguém denunciou? Alguém surgiu contra isso? Ou só você? Não, não houve denúncias, não. E como... Também, pode Pode continuar. falar. Uma de suas propostas também como vereador é lutar pela implementação de 4 restaurantes populares, não é isso? Isso. A cidade de Santa Rita tem como subsidiar essa quantidade de restaurantes? Veja bem, como eu tinha dito no início da minha fala, vereador não é ordenador de despesas, né? Na minha proposta, eu não prometo a construção. Na minha proposta, eu prometo propor à prefeitura a construção de 4 restaurantes populares e cozinhas comunitárias. O restaurante popular, ele é um projeto federal, do governo federal. E as cozinhas comunitárias também têm um projeto federal que subsidia as cozinhas comunitárias, aproveitando a produção da agricultura familiar. Ou seja, os agricultores do município, a própria produção deles de macaxeira, de verdura, de frutas, ser utilizadas nesses espaços. Então, a nossa proposta é requerer que a prefeitura
vá atrás dos recursos em Brasília para construir restaurantes populares nos bairros de Marcos Moura, Várzea Nova e em Santa Rita, ou no Alto das Populares, ou no centro da cidade. Na área da educação, você está propondo a criação de um curso online para preparar os alunos mais carentes. Explica como funcionará esse curso. Olha, esse curso é bem simples, né? O custo do município seria mínimo, porque o custo do município seria apenas a criação do site, o site em si. E esse site seria uma plataforma com disciplinas. Então, os alunos da rede pública municipal e estadual também, porque os alunos do estado estão terminando o ensino médio e são esses que estão às portas da universidade, teriam acesso, geraria um login e uma senha, e no menu de cada disciplina, ele iria acessar aquela pasta preparatória de disciplinas e os exercícios em PDF em anexo. Quem ministraria essas disciplinas? Os próprios professores do município. Hoje, em Santa Rita, nós temos um dos melhores quadros do estado em mestres e doutores. Quero mandar um abraço para o professor Harry Neto, que está nos assistindo aí agora. Grande amigo. É uma dessas pessoas, né? Uma dessas pessoas de Santa Rita que tem altíssimo gabarito para isso. Então, aproveitaria esses servidores com um incentivo. Claro que quem trabalha de graça é relógio, né? Mas com um incentivo para esses professores, para eles ministrarem essas aulas online. Essas aulas seriam gravadas e ficariam na plataforma. Então, esses alunos acessariam com a disciplina, o plano de curso online, com as aulas, e o plano de curso em PDF, que seriam os exercícios que eles teriam que responder. Você fala, né, nesse curso online. é, Agora, nessa pandemia, nós tivemos o problema da conectividade. Como ficaria a conectividade para esses alunos? Aí já seria que entrar um outro projeto de lei, né, que seria a instalação de redes de Wi-Fi nas praças públicas da cidade. Eu acredito que, inclusive, esse projeto de lei já existe em Santa Rita. Já existe essa lei. Só basta que ela seja colocada em prática. E o que mais tem na Câmara de Santa Rita, infelizmente, são leis em desuso. Então, essas leis elas têm que ser procuradas e tem que ser chamado feito a ordem para que essas leis sejam cumpridas pelo chefe do executivo e a população em si. Então, eu acredito, se eu não me engano, foi uma proposta ou foi do ex-vereador João Júnior ou foi de Otávio Bernardino na época. E foi justamente na época que o governo do estado estava com aquele, e o de João Pessoa estava com aquele plano Jampa Digital, né? E gerou outros problemas para a banda de João Pessoa, mas que aqui em Santa Rita, infelizmente, não não foi instalado. E tem também um outro mecanismo que é utilizado em vários estados, que é a distribuição de chips. A prefeitura, o governo municipal entra em parceria com alguma operadora e essa operadora distribui chips aos estudantes com um banco de dados, um banco de horas, um banco de internet, que eles podem estar acessando esses conteúdos online. Um abraço, reforçar um abraço para a Helry, um abraço para a Shirley, Letícia, que está nos acompanhando. E para a educação fundamental, que é a obrigação do município, quais propostas você tem? A educação fundamental, como o nosso lema, né, são as portas abertas para o povo. É o gabinete itinerante, o gabinete que vai ouvir a população. Nós iremos nos reunir com os professores de ensino fundamental do município, nós iremos às escolas fiscalizar o ensino fundamental, nós iremos acionar o Conselho Municipal de Educação para saber como está andando o ensino fundamental no município. E a partir daí, a partir das propostas oferecidas pelo Conselho Municipal de Educação, pelos professores e pais de aluno do município, apresentar os requerimentos e projetos de lei para que a prefeitura
possa valorizar, de fato, o ensino fundamental no município. E, a meu ver, eu agora vou dar minha opinião pessoal, enquanto eleitor, não enquanto candidato. Né? Eu sou professor, perdão, eu sou educador, porque eu trabalho como secretário escolar. Então, todos os entes da escola são educadores, desde o rapaz da portaria à moça que prepara a merenda. Todos são educadores na escola. E o que nós temos observado, enquanto educadores, enquanto servidores públicos, é que o maior problema do ensino fundamental no município hoje são dois. Primeiro, a desvalorização dos servidores públicos, a desvalorização dos professores do ensino fundamental. E segundo, a ineficácia de acesso de recursos de material escolar aos alunos. Os professores ficam limitados ao giz, entre aspas, né, que hoje não se usa mais giz, a caneta e ao quadro branco, a ficar sentado passivamente escutando o que o professor tem a dizer, porque o município não oferece os recursos pedagógicos e humanos necessários para que o ensino fundamental funcione. Então, um abraço para a Arimateia, para José Franco, que está nos acompanhando, para Andrezinho. Passa pelas suas propostas ou pelas suas intenções lutar por uma educação integral no município? Olha, a educação integral é algo que tem que ser muito discutido, porque, por exemplo, o Estado adotou uma educação integral, mas ele não se estruturou para essa educação integral. Eu acho que é algo que tem que ser gradual, não assim chegar de uma vez e ser implantado. Porque o que é que nós temos no Estado? Nós temos professores sobrecarregados, desvalorizados financeiramente, porque a gente sabe que professores, igualmente os médicos, por exemplo, são profissões que dependem de outras rendas para complementar uma renda possível. Por exemplo, o professor do município, ele dá aula no estado, ele dá aula numa escola particular, ele dá aula em casa, ele dá aula na casa das pessoas e assim vai compondo a sua renda. Porque ele não tem, de fato, uma política salarial e em apenas um emprego ele tenha essa valorização e ele consiga manter as suas necessidades financeiras. Então, dizer que a implantação de um ensino integral sem a valorização do professor é algo perigoso. Hoje nós temos no Estado alunos estressados, alunos saturados, por passar um dia inteiro numa escola sem muitas opções do que fazer, e professores doentes. Eu conheço professores e professoras, não só em Santa Rita, mas em João Pessoa também, que trabalham nesse ensino integral do Estado, que estão verdadeiramente doentes, psicologicamente acabados, fisicamente cansados, porque, tipo assim, o governo implantou para dar uma satisfação à sociedade, para que o pai ache bonito o filho o dia inteiro na escola, tirando dos pais, a maioria das vezes, a responsabilidade da educação doméstica também, mas não se preocupam com o que está acontecendo dentro daquela escola. Como está a saúde física e mental desses alunos e professores naquele ambiente fechado por 2 expedientes inteiros. Então é uma coisa que tem que ser discutida. Eu acho interessante que o município realmente discuta com os professores e pais de aluno uma forma viável, uma forma possível de gradativamente ir implantando isso, mas não de uma hora para outra, como o Estado fez, não repentinamente, sem estrutura, sem nada. Primeiro tem que se estruturar as escolas, se estruturar os profissionais, para só a partir daí oferecer aos alunos esse ensino. Você é uma pessoa da cultura. E Santa Rita é uma cidade riquíssima nessa área. Como vereador, o que você fará ou então você buscará fazer para, primeiro, tirar esses artistas do ostracismo e depois levar a cultura para a população? Olha, quando nós estávamos, né, na Secretaria de Cultura, nós tivemos a oportunidade de ter a visita de Chico César, que na época ele era secretário de Cultura do Estado, o artista paraibano renomado Chico César. Ele esteve aqui na Praça Getúlio Vargas para assistir uma apresentação dos meninos
do grupo de sopro, né, os meninos aqui, que pretendiam formar a Filarmônica São José, que é uma banda histórica no município de Santa Rita, que inclusive foi uma das propostas do atual prefeito e ele não cumpriu, e foi o resgate dessa filarmônica. Então esses meninos se apresentaram e nós ouvimos da boca de Chico César que Santa Rita não é um dos, é o maior celeiro cultural do estado da Paraíba. E aqui de Santa Rita, a terra para a cultura é muito fértil. Tudo que se planta se colhe em relação à cultura. Foi por isso que Santa Rita foi um dos primeiros municípios a implementar o programa Prima do governo do estado, né, graças à nossa intervenção também, porque estava prestes a perder para outro município, porque o poder público não oferecia um lugar para que se executasse esse projeto, por divergências com o governo do estado. E nós, enquanto secretário e secretária adjunto, nós viabilizamos uma parceria com a paróquia do Sagrado Coração de Jesus do bairro Popular, e ali conseguiu se instalar o programa Prima, que vem gerando inúmeros trompetistas, clarinetistas, fagotistas, flautistas, pianistas, percussionistas. Quanto mais se matricula alunos nesse programa, mais musicistas saem. E afora a música, nós temos Ivonaldo Rodrigues em Tibiri, que trabalha com teatro, né? É outro professor também que eu digo que não tem, neste momento, como um professor municipal, ser integral nesse primeiro momento, por conta de outras atividades. Ivonaldo é um exemplo disso. Ivonaldo desenvolve um trabalho com a cultura cênica, com as artes cênicas em Tibiri, e se ele promover oficinas de teatro do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, todos os dias vai ter gente para ele matricular, e todas as turmas vão sair atores e atrizes naquele grupo. Nós temos as quadrilhas juninas, nós temos o coco de Forte Velho, que é uma escola de coco. O coco de roda, ele tem várias modalidades, assim como nós temos o shot, chachado, baião, que são modalidades do forró. O coco tem as escolas de coco, e o coco de Forte Velho é uma delas que é estudada nacionalmente. Nós temos as artesãs, então tudo isso precisa ser valorizado. Nossa entrada na Câmara dos Vereadores, se assim a população entender, a nossa primeira atitude é reestruturar o Conselho Municipal de Cultura. Nós precisamos reestruturar o Conselho Municipal de Cultura. Um abraço para Fábio Soares, né? Nós estamos falando do Chico, artista, né? O Chico César, o artista. Nós precisamos reestruturar o Conselho Municipal de Cultura, porque é através do Conselho que os anseios dessa população, que os anseios dos artistas chegam ao poder público e se transformam em projetos de lei. Segunda atitude, criar e fortalecer o Fundo Municipal de Cultura. Porque sem verba, a cultura existe, mas ela não acontece. Sem a verba, o dançarino de quadrilha junina, ele continua dançando, porque é um dom dele dançar e ele tem as pernas para isso. Mas ele não vai poder se apresentar, ele não vai poder ir para outro estado, para outro município, defender o município. O flautista continuará tocando, mas ele não vai poder participar de uma orquestra, por exemplo, e nem vai poder levar o seu trabalho a outros lugares. Então, o fortalecimento do conselho é o principal ponto importante que tem que ser tomado na cultura do município. Outra coisa, Cleito, que eu vejo é uma ineficiência completa, então é um fechar dos olhos na parte da literatura. É incentivar jovens a escrever, né, que nós temos grandes escritores. Eu falo de causa porque eu escrevi um livro, eu acho que Santa Rita tem bastante personagens para você trabalhar, e você também pode escrever em outras áreas, diversas áreas, contos, crônicas, mas também eu vejo quase ninguém fala na parte literária. Ninguém fala da parte literária porque as pessoas não costumam entender a literatura como cultura. Né? As pessoas não costumam entender a literatura como arte. A poesia, a literatura, os contos, elas não costumam entender como arte. E justamente por falta desse incentivo, né, nós podemos fazer um projeto, por exemplo, de rodas de leitura nas praças. É um projeto que inclusive, é uma ideia que é falada há muito tempo pelo professor Cielison, que também é escritor, professor de História do município.
E, e por vários outros escritores, o professor Valdir ele é poeta, né? Nós temos você, que também é escritor. Além da área cultural, artística, musical e cênica, dançante, nós também temos em Santa Rita essa área cultural, artística, escritora, que é muito fértil e é muito ampla também, em todas as áreas da literatura. Cleiton, agora vamos para uma grande chaga do nosso município, a infraestrutura. Como você percebe esse caos que vive nossa infraestrutura? Professor Arlindo, eu tomei um choque muito grande quando eu tive conhecimento de que Santa Rita é o único município paraibano que tem 2% de infraestrutura. 2%, aliás, de saneamento básico, perdão. 2% de saneamento básico. 2% de saneamento básico não é absolutamente nada comparado ao tamanho da nossa cidade. Você veja, por exemplo, Várzea Nova. Eu tenho 42 anos de idade. Desde que eu me entendo de gente, desde que eu era criancinha, e eu sempre vejo a água descendo pela Rua da Alegria. Para mim, mudaram o nome da rua, mas para mim sempre aquela rua vai ser Rua da Alegria, não vai ser nome de parente de político nenhum. A água descendo pela Rua da Alegria até aquela praça, desde que eu me entendo de gente. Outra coisa, o bairro da Santa Cruz também, desde que eu me entendo de gente, eu vejo aquela água escorrendo pela Rua Campos Sales, por aquelas ruas, Nilo Peçanha, todas aquelas ruas, 1º de Maio, indo desaguar na levada do Rio Tibiri. Então é um absurdo que em pleno 2020, uma cidade como Santa Rita, que é a terceira maior do estado, uma cidade que cabe mais de 3 João Pessoas dentro do seu espaço territorial urbano, tem apenas 2% de infraestrutura. E isso, sem dúvida, será uma das coisas que será muito cobrada se a população assim entender e nós chegarmos na Câmara de Santa Rita. Um abraço para o David Carvalho, que está nos acompanhando, ele sempre nos acompanha a live. Eu acho que esse projeto meu, Cleiton, é exatamente para levar informação e conscientização das pessoas. É porque eu acredito que quanto mais uma pessoa conscientizada, elas farão melhores escolhas, especialmente nesse momento político em que nós vivemos. Sem dúvidas. E nosso povo precisa muito de conscientização, né? Professor Arlindo, eu confesso ao senhor que é uma luta muito árdua, essa luta de conscientização da população, porque enquanto temos nós e vários outros políticos, né, essa eleição ninguém pode dizer que não tem opção. Ninguém pode dizer. Nós temos muitas opções boas. Nós temos muitos candidatos. Tem amigos meus, amigas minhas, que estão candidatos a vereadores e vereadoras e são boas opções. Mas nós que temos uma proposta, nós que fazemos parte de um rol, e não é, eu falo não é só do meu partido, eu falo de vários partidos, eu tenho amigos candidatos em vários partidos. Enquanto nós chegamos com essa questão de oferecer propostas, de oferecer trabalho, de oferecer voz à população, uma coisa que nunca aconteceu em Santa Rita, o próprio cidadão poder chegar na Câmara e propor um projeto de lei, aquele projeto de lei acontecer, ser apresentado sem burocracia nenhuma, tem aquela velha guarda de velhas raposas viciadas da política de Santa Rita que tenta se restabelecer a todo custo, chegando numa casa pagando R$ 200 para colar um cartaz na porta, chegando num motorista de alternativo dando R$ 300 para ele colar um perfurado no vidro do seu carro. É uma luta muito dura e muito árdua aqui em Santa Rita. Mas nós não desistimos. É verdade. E a população também não pode reclamar depois da falta de informação. Exatamente. Agora, Cleiton, vamos falar um pouco dos nossos amados, queridos e ínclitos vereadores. Que análise você faz deles? Da produção legislativa deles? A produção legislativa, né, desses vereadores de Santa Rita, é a mais vergonhosa, né, dos últimos, eu diria dos últimos 20 anos, eu não digo dos últimos 40 anos, porque até os 19 anos a gente é muito jovem, a gente não se liga muito em política, né?
a gente quer mais se divertir, curtir a vida, mas eu digo dos últimos 20 anos que eu tenho percebido politicamente, esta é a leva mais vergonhosa que nós tivemos na Câmara. Vereadores que se preocupam tão somente em denominar nome de rua, que eu acho só horrível quando eles dizem proposta para denominar nome de rua. É o que mais eles apresentam. Voto de aplauso. Ou seja, propostas inúteis. E também propostas de jogadilhas com a prefeitura para tentarem se reeleger e se restabelecer como um negócio de família na Câmara. Por exemplo, a prefeitura já tem uma ambulância para ser doada à Secretaria de Saúde. Aí o que é que a prefeitura faz? Combina com aquele vereador que é da sua bancada para que ele apresente um projeto de lei solicitando aquilo que já está lá para ser feito. E aí o projeto de lei apresentado, o prefeito, óbvio, concede aquele projeto de lei porque já estava ali para ser conseguido. Ele já tinha conseguido a verba, já tinha realizado a compra e tudo. E quando for na eleição, coloca no outdoor como que aquele vereador que conseguiu aquela ambulância, foi aquele vereador que conseguiu aquele equipamento de saúde. Não foi. Não foi. A prefeitura já estava ali para fazer, ele apenas fez o requerimento de algo que já existia. Afora isso, né, aquele grande escândalo que toda a cidade, todo o estado, o Brasil e o mundo viu ser noticiado no Fantástico e em todos os sites e jornais do Brasil, né, daqueles 19 vereadores que pegaram nosso dinheiro, botaram no bolso e foram fazer turismo em Gramado, fingindo que estavam fazendo um curso. E que a própria equipe de jornalismo desmascarou tudo isso e foram presos. E estas pessoas, hoje, estarem concorrendo a uma reeleição é a maior vergonha política da história de Santa Rita. O Fábio Soares está perguntando como mudar esse sistema. Um abraço, Fábio Soares. Fábio Soares, eu vou pedir licença só para tomar um gole d'água. Nós mudamos esse sistema mudando as pessoas que estão lá dentro. Quando nós mudamos as pessoas, vamos dizer que nós não consigamos mudar todos. O ideal não existe, mas o desejável seria, né, que aquelas 19 pessoas envolvidas naquele escândalo, nenhum voltasse a exercer uma função eletiva em lugar nenhum do mundo. Então, o desejável seria isso. Mas, infelizmente, pode ser que aconteça da metade deles voltarem e a outra metade ser de pessoas novas, de sangue novo, de ideias novas. Então, já é muita coisa. Nós só conseguimos mudar esse sistema mudando as pessoas que fazem desse sistema uma corrupção. Colocando pessoas não corruptas para lutar contra esses corruptos e, aos poucos, e retirando eles. E outra coisa, suscitando no nosso povo o espírito de liderança. Porque nós só conseguimos mudar, isso foi uma coisa que eu aprendi, não reclamando, mas ocupando os espaços de poder. Quando a gente sai da nossa condição de zona de conforto, né, e vai ocupar os espaços de poder, ou então vê que uma pessoa boa, idônea, competente, de boa índole, tem capacidade de ocupar aqueles espaços, incentivar essas pessoas a fazerem isso. Infelizmente é um trabalho lento, gradual, a longo prazo, mas que não pode ser de forma alguma desistido, descartado, deixado de lado. E eu reforço as suas palavras, uma indignação constante. A gente tem que ser indignado com algumas situações, principalmente com esses atos e essas pessoas. Então, de 0 a 10, que nota? Para quem? Aos vereadores? Sim. De 0 a 10, eu não sou muito bom em matemática, não, mas eu me lembro que quando eu estudava no Enéas Carvalho, meu professor era Solon Santos. Grande Solon, figura excepcional. Aí ele nos deu um assunto chamado parábola. Eu me lembro disso. Aí na parábola nós temos a possibilidade da numeração ser abaixo de 0. -1, -2, -3, -4. Então eu dou qualquer coisa abaixo de 0 para eles.
É a minha nota. E agora vamos para a administração Panta. Faça um raio-x dessa administração. A administração Panta é uma administração que chegou em Santa Rita como uma grande esperança de ser o salvador da pátria. Né? É uma administração que começou com uma torcida positiva, tanto de opositores quanto de situacionistas, por ser uma pessoa que nunca exerceu um cargo público, por ser uma pessoa que até então tinha o seu nome limpo, por ser uma pessoa que até então se mostrava simpático ao diálogo. Mas que tudo mudou da água para o vinho a partir do dia 1º de janeiro do seu primeiro ano de gestão. É uma gestão que transformou-se dessa esperança, desse clamor popular, dessa esperança coletiva de algo que funcionasse, a uma gestão de arrogância, uma gestão de truculência, uma gestão de perseguição de servidores públicos, uma gestão de inoperância dos sistemas. Ora, o prefeito, por ser um médico, hoje Santa Rita, com os recursos que recebe, com as condições humanas que tem de profissionais da área de saúde, era para ser a número 1 no estado da Paraíba. Hoje era para o prefeito de João Pessoa e de Campina Grande botar um caderno embaixo do braço e dizer: eu vou para Santa Rita para ter uma aula de saúde pública com o prefeito Emerson Panta. Mas infelizmente é o contrário. A nossa cidade tem passado vergonha em todo o estado da Paraíba, nos noticiários. Se você liga um rádio de manhã, nesses programas de notícia, que começam entre 6 horas da manhã até as 8, mais ou menos, em todas as rádios, o que você mais ouve são as pessoas de Santa Rita ligando para reclamar uma ressonância que faz um ano que não recebe, um suplemento nutricional. Hoje eu tive uma notícia, professor de inglês, que também foi meu professor, o Enéas Carvalho, né, que era morador do bairro do Cercado, e infelizmente morreu de câncer. Nós recebemos a notícia hoje, nas nossas caminhadas, que a família do professor Humberto recebeu uma ligação da Secretaria de Saúde para ir buscar o suplemento dele, que ele tinha solicitado. Humberto morreu já faz mais de um ano. Uma pessoa conhecida da minha família estava precisando de uma ressonância magnética da cabeça. Faz 2 anos que essa pessoa morreu. Recebeu a ligação faz 15 dias para ir buscar a ressonância. Então, numa cidade onde um prefeito é médico, né, eu próprio fui vítima disso. Eu próprio. Vou começar a citar meu próprio exemplo. Eu tenho início de hérnia de disco nas vértebras do pescoço. Nós que estudamos muito, que lemos muito, que trabalhamos muito com computador, que preparamos relatórios acadêmicos, relatórios de aula, essas coisas, nós temos esse mal, infelizmente, de viver o tempo todo com a cabeça curvada e temos tendência à hérnia de disco. Uma ressonância com urgência de uma dor crônica que eu sinto na cabeça. Eu esperei uma gestação, 9 meses, para receber essa ressonância, essa ordem de fazer. Eu cheguei na Secretaria de Saúde dizendo que a minha bolsa tinha estourado, que era para chamar o SAMU para me levar para a maternidade, que eu ia parir um menino, porque foram 9 meses esperando a autorização de uma ressonância. Uma cidade onde o prefeito é médico. A única coisa que funcionou, pelo menos que a gente vê, né, que está na nossa cara, durante esse período desses 4 anos, e que tem a obrigação de funcionar, não é nenhum mérito, não é nenhuma vantagem, ele não merece nenhum troféu por isso, nem ele e nenhum outro gestor de nenhuma prefeitura. É a limpeza urbana, do anel viário. Eu digo do anel viário porque é onde a gente vê todo dia ser varrido e o meio-fio pintado, porque é onde as pessoas mais circulam, né? Porque se você for para a periferia, você vai ver outra coisa totalmente diferente. E na administração de pessoal, aí é que o desastre foi total. Total e absoluto. Servidores há 4 anos com salário congelado. Isso não existe. Isso não existe no Brasil em lugar nenhum, mas em Santa Rita existe. Servidores há 4 anos com salário congelado. Professores recebendo abaixo do piso nacional.
Professores há 4 anos com 1/3 de férias, que é uma coisa que tem que entrar automaticamente no aniversário de nomeação do servidor, independente que o servidor goze férias ou requeira. Tem que entrar automaticamente. O servidor tem que fazer um requerimento proforme, que não vai servir, para esperar não ser pago. Veja que é uma coisa que seria digno de um personagem de Chico Anísio, se ele fosse vivo. Você fazer um requerimento para algo que não vai ser fornecido para você. Então isso acontece em Santa Rita. Então virou aí a gestão da esperança para a gestão do desespero. Sem falar que ele entrou para governar sem absolutamente nenhum processo, sem responder nenhum processo. E hoje ele sai, ele termina a sua gestão em 2020 como sendo um dos maiores campeões em processos administrativos. Quase toda semana o Ministério Público coloca um processo, um procedimento investigatório, um procedimento administrativo contra o atual gestor. É muito simples, é só a população entrar no site do Tribunal de Justiça da Paraíba, colocar o nome dele completo, Emerson Fernandes Alvino Panta. E aí a população vai se assustar com a quantidade de processos que ele é réu, e todos colocados pelo Ministério Público como denunciante. Esse é o panorama que eu faço da gestão de Emerson. Então vamos para a nota do nosso prefeito. Que nota? Nota 2,5. Reprovado. Cleide, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu quero te agradecer. Mas antes, nós temos aqui o momento cipuada. Eu digo uma palavra, uma pequena frase, você também de uma cipuada só responde. Vamos lá? Vamos lá, vamos embora. Santa Rita. Eu sou de Santa Rita, esse é o meu lugar. A cara desse povo tem a minha cara. Encanto de beleza que me faz sonhar. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara. Uma tristeza. Uma tristeza. A ressurreição do fascismo. Uma alegria. Núbia Sofia, a minha linda filha que tem 1 ano e 8 meses. Um político. Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada federal do Brasil, que que legislou de 1934, né, até o golpe em 1937. Panta, o prefeito. Deus me livre. Amigos. Tudo. Família. Alicerce. Uma música. Paraíba, joia rara. Cleito Ferrer, o vereador. Luta, sem papas na língua, o povo na Câmara. Deus. Odeia política. Cleito, eu queria agradecer demais a nossa conversa. Nós estamos chegando ao finalzinho, mas nós temos ainda 6 minutinhos. Deixa a tua mensagem, tua convocação para seus eleitores. Pode dizer seu número, que nós já estamos em campanha mesmo. Então, fique à vontade para você dizer sua mensagem para as pessoas que ainda não a conheciam. Primeiramente, eu quero agradecer a você, professor Arlindo Caboclo, né, por essa ideia maravilhosa. Hoje, com a pandemia, as redes sociais são as nossas... Antigamente, a gente estava uma hora dessa assistindo novela na Globo, mas essa hora todo mundo está no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, né? A pandemia fez as redes sociais se tornarem hoje um dos principais veículos de comunicação da população. Então, primeiramente, quero lhe parabenizar por essa iniciativa de chegar onde a própria mídia não chega. Porque enquanto a grande mídia se recusa a ouvir os candidatos, a dar a oportunidade da população ouvir propostas novas, pessoas como você, como outros, usam as suas próprias redes sociais para fazer esse serviço de utilidade pública. E depois, dizer à população que o nosso número é 50222. 50222. Nosso candidato a prefeito é professor Valdir 50. E se você se vê dentro da Câmara
dizendo aquilo que você precisa para o seu bairro, aquilo que você precisa para a sua cidade, aquilo que lhe atende na saúde, na educação, no esporte e na cultura, vote em Cleiton Ferrer, porque você só vai ser ouvido dentro da Câmara. A única pessoa que está propondo isso sou eu, modéstia à parte. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é nordestina. Valeu!